Olá, colegas dentistas, tudo bem? Eu sou o Salomão Osteto, colega de vocês, cirurgião dentista, implantodontista, e vocês já sabem, eu falo muito sobre implantodontia de casos totais, sem enxertos ósseos. Meu foco, a minha paixão é a reabilitação de pacientes edêntulos, e hoje eu estou aqui com o meu celular para responder perguntas que alunos e colegas me fazem sobre as minhas postagens, sobre os meus casos, sobre as minhas cirurgias e sobre as técnicas sem enxertos ósseos. Então, vamos lá? Vou começar respondendo a primeira pergunta de um colega que ele me perguntou o seguinte: quando não tem nenhum elemento dentário, como referência você faz? Qual é a referência que você faz, que você tem quando você não tem nenhum elemento dentário na maxila, por exemplo? O paciente é totalmente edêntulo e ele quer saber como que eu faço para inclinar os implantes e tangenciar corretamente o seio maxilar. Então, quando o paciente é edêntulo, a gente pode tangenciar o seio maxilar com bastante perfeição, com bastante precisão, utilizando aquela técnica de fazer uma perfuração com uma fresa esférica no seio maxilar, a 10 milímetros, praticamente 10 milímetros acima do rebordo. A gente faz um furinho ali no seio maxilar, pega uma sonda periodontal, mede dentro do seio maxilar a projeção da parede e transfere para fora. Com isso, a gente vai saber exatamente qual é a inclinação do implante tangenciando o seio. E ele me perguntou quando eu não tenho elemento dentário como referência. Por quê? Porque se o paciente é um paciente que ainda tem alguns elementos dentários, por exemplo, o paciente tem extração indicada, mas ele tem premolares e os premolares estão ao lado do seio maxilar, a gente pode utilizar esse alvéolo desse premolar como referência para inclinar o implante. Não necessariamente aí a gente vai precisar fazer o furinho ali, a técnica do furo no seio maxilar, porque o próprio alvéolo, como já está do lado do seio, é ele que vai servir como referência. Então essa é a primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta. É muito importante descolar o assoalho da fossa nasal ou dá para sentir só caindo no vazio? Então não precisa descolar o assoalho da fossa nasal. O que o colega perguntou aqui é que eu comento muito a técnica de cair no vazio. Usar a fresa 2, por exemplo, na região anterior, e a gente vai romper a cortical da fossa nasal, utilizar aquela técnica de cair no vazio, né? Isso acontece quando a resistência da cortical ela é rompida e repentinamente a fresa cai na fossa nasal. A gente utiliza isso para medir o comprimento da altura óssea que a gente tem na hora da cirurgia. In loco, como eu chamo, é essa oportunidade de medir. E o aluno está perguntando, o colega está perguntando se precisa descolar a membrana. Não precisa, não precisa. Mesmo que ela rompa, ela é uma membrana que ela regenera com muita facilidade, uma membrana muito espessa, inclusive difícil de romper. Mas não precisa descolar a membrana quando coloca implante na frente, a não ser que o objetivo seja fazer enxerto nessa região, né, de fossa nasal. Mas não é o que a gente está falando agora aqui nesse momento. Mais uma pergunta: existe o risco de os implantes distais baterem nos anteriores? Então, o aluno está perguntando aqui sobre a técnica All-on-4. Se quando a gente coloca os dois implantes retos na região anterior e os dois implantes inclinados na região posterior, se existe o risco de um implante posterior bater no implante que já foi colocado na região anterior. E eu digo para você que essa possibilidade existe, já aconteceu em algumas situações, por isso que eu preconizo em uma maxila primeiro colocar os implantes na região anterior, próximos ao forame incisivo, porque você já está ocupando o máximo aquela região. Aí, a partir disso, você tem a liberdade para colocar os implantes posteriores. Agora, se durante a fresagem você perceber que a sua fresa encostou no implante da região anterior, não tem problema. Você vai recuar um pouquinho o comprimento do implante e vai colocar o implante aí nessa região. Ainda existindo a possibilidade de os implantes muitas vezes ficarem de repente o ápice do implante distal mais para a platina ou mais para vestibular comparado com o implante da região anterior. Mas não tem problema então se encostar, se encostou a fresa, é só recuar um pouquinho e colocar um implante de menor diâmetro. Por isso que é tão importante medir na hora da cirurgia. Faz o planejamento na tomografia, você já vai selecionar mais ou menos o implante que você vai utilizar, mas realmente a seleção acontece na hora da cirurgia. Por isso que é muito importante ter todos os diâmetros, todos os comprimentos dos implantes do sistema que você gosta de utilizar. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Pode ser usada a cortical da fossa nasal para ancoragem dos implantes inclinados posteriores? Sim, pode e muitas vezes deve. Então eu preconizo muitas vezes que a ponta do implante, o ápice do implante, ele pode entrar na cortical da fossa nasal de 1 a 2 milímetros. Não vai acontecer nenhum problema de inflamação, de infecção e muitas vezes a gente só vai conseguir a carga imediata se o ápice do implante tiver 1 milímetro ali ou 2 milímetros no máximo na cortical da fossa nasal. Eu tenho casos de pacientes que um osso muito mole e todo o comprimento ósseo era um osso muito mole, onde eu estava com 20 newtons de torque
e quando esse ápice alcançou a cortical da fossa nasal, ele foi de 20 para 40 newtons. Então, e aí foi realizada em carga imediata. Então, a gente observa que são detalhes que fazem a diferença. O que eu tenho comentado muito temos que aproveitar toda a altura óssea existente. Eu vejo muitos colegas colocando o implante e sobrando ainda 5, 6 milímetros de altura óssea, ou seja, aquele osso lá em cima, que é o osso mais valioso, mais rico, o osso mais nobre, ele não é utilizado. Então realmente é uma pena, a gente tem que utilizar toda a altura óssea existente, mas para isso a gente precisa medir na hora da cirurgia qual é o comprimento exato que a gente alcançou. Muitas vezes a regularização do rebordo faz com que a gente perca as referências. Por isso que é importante medir na hora da cirurgia. Vamos lá para a nossa próxima pergunta aqui. Qual o material utilizado para cobrir as espiras do implante pela vestibular? Osso do tuber? Bom, o colega está perguntando isso porque nesse caso que eu postei aqui, o paciente tinha um defeito ósseo na região anterior e o implante foi colocado de forma palatina, mas o defeito ósseo permaneceu. Então, nesse caso, ele está me perguntando qual material eu utilizei para cobrir aquelas roscas vestibulares. E eu utilizei o osso do tuber. Então, esse osso da tuberosidade, ele é um osso maravilhoso, ele é um osso rico em células, é um osso que tem uma regeneração fantástica e é o meu osso de escolha para cobrir roscas expostas, por exemplo. Então, se eu tenho rosca exposta por vestibular, se eu tenho algum defeito ósseo, eu já estou com a minha maxila, por exemplo, aberta, eu vou escolher o osso da tuberosidade. É um osso maravilhoso, é o meu gold standard, não tem nada igual, não tem nenhum pó, nenhum osso sintético, nada que se compare ao osso de tuber no meu ponto de vista. Vamos lá para a próxima pergunta. O que você acha a respeito da osteodensificação? Bom, a osteodensificação, eu não sei se você já ouviu falar esse termo, provavelmente sim, é uma técnica sensacional, é uma técnica fantástica, onde muitas vezes a gente consegue transformar um osso tipo 4 num osso tipo 2, ou muitas vezes até um osso tipo 1, porque essas fresas que giram no sentido anti-horário, elas foram criadas especificamente para densificar o osso, para jogar osso nas paredes do alvéolo que está sendo formada sem superaquecimento, e isso vai favorecer o aumento do torque dos implantes. Então, quando a gente usa técnicas de osteodensificação, em muitas situações de osso muito mole que a gente não conseguiria carga imediata, a gente vai conseguir usando as técnicas de osteodensificação. A gente tem que ficar atento nas marcas comerciais das fresas que existem. Existe uma marca comercial no mundo que eu sei que ela é muito boa, ela é a precursora, ela que faz todas as pesquisas, então fiquem atentos a qual marca comercial, nem todas são boas. Mas eu diria para você que a técnica da osteodensificação ela é uma revolução realmente da implantodontia. Vamos ver nossa próxima pergunta aqui agora. Você consegue reabilitar 100% dos casos com a técnica All-on-4? Bom, eu diria para você que a gente consegue reabilitar 99% dos casos com a técnica All-on-4, ou seja, sem enxertos ósseos. Lembrando que a técnica All-on-4 ela tem as subdivisões. A gente tem o All-on-4 Standard, que a gente utiliza 2 implantes retos na região anterior e 2 implantes inclinados na região posterior. A gente tem o All-on-4 híbrido, onde a gente tem 2 implantes retos na região anterior convencionais e 2 implantes zigomáticos na região posterior. E a gente tem o All-on-4 zigoma, que a gente vai usar 4 implantes zigomáticos, 2 implantes zigomáticos de cada lado do osso zigomático. Então, All-on-4, a gente resolve 99% dos casos sem enxertos ósseos. Agora, as técnicas que o aluno começa a aprender, quem começa a aprender a usar as técnicas sem enxertos ósseos, começa com o All-on-4 Standard. All-on-4 Standard utiliza 4 implantes convencionais com os posteriores inclinados de 30 a 45 graus. Talvez com essa técnica Standard a gente consiga resolver hoje aproximadamente aí 70% dos casos sem enxertos ósseos. Tá bom? Vamos continuar? Até quantos newtons é recomendado para não danificar o implante em si? Bom, depende do sistema. Tem sistemas que suportam mais, sistemas que suportam menos. Eu acredito que um bom torque conseguido para não danificar sistema, para não danificar implante, para não danificar peça, seria o torque de 60 newtons. Eu acredito que um torque ideal hoje em dia seja o torque de 45 newtons. Eu acredito que o torque de 60 newtons seja um torque ainda prudente. Não gosto de passar de 60 newtons, não gosto muito de passar desse torque, tá bom? Mas essa questão de danificar componentes vai depender muito do sistema, né? Da resistência que cada sistema oferece. Salomão, e em casos onde o paciente tem um osso de espessura muito fina, né? O aluno está perguntando aqui como resolver esses casos de espessura muito fina. É aí que entra a técnica On-4.
porque a gente tem que lembrar que tanto a mandíbula como a maxila, elas começam muitas vezes com uma espessura muito fina e elas se abrem para um triângulo, né? A mandíbula em forma de gota e a maxila parece que ela se abre em forma de um triângulo. Então lá em cima existe um triângulo de maior espessura e é ali que a gente tem que utilizar o osso. É aí que vai funcionar a técnica do approach palatino, tanto da região anterior como da região posterior. É claro que tudo tem um limite. Chega uma hora que a gente tem que abandonar o A14 Standard e partir para o A14 híbrido ou zigoma, que é quando a gente vai utilizar os implantes zigomáticos. Mas a gente tem que perceber que quando a gente trabalha com as técnicas de ancoragem, a nossa visão sobre as tomografias começa a mudar. A gente começa a enxergar muito mais osso do que a gente enxergava quando a gente fazia os enxertos ósseos. Próxima pergunta. A questão de perfurar a fossa nasal também não gera problemas igual ao seio maxilar? Não. A membrana da fossa nasal costuma ser uma membrana mais espessa, mais rígida, ela suporta mais agressões, ela vai perfurar com muito mais dificuldade. Se perfurar, ela regenera com facilidade e ela oferece, né, a fossa nasal oferece uma cortical mais espessa e apropriada muitas vezes para travar a pontinha do implante ali naquela cortical. Diferente da cortical do seio maxilar, que ela não oferece esse tipo de possibilidade. O seio maxilar não é indicado colocar implante com ápice dentro de seio maxilar, ok? Próxima pergunta. Quando você realiza protocolo duplo, você faz os dois em uma sessão? Bom, protocolo duplo, maxila e mandíbula, eu tenho feito na minha clínica, mas são casos que eu opto sempre por ter a presença aqui do médico anestesista. Eu faço uma sedação endovenosa consciente, né? O paciente ele é sedado, então daí eu trabalho de forma mais tranquila, com mais segurança inclusive, e aí a gente consegue realizar o procedimento. Protocolos bimaxilares costumam ser mais desgastantes, tanto para o paciente quanto para o profissional. Acredito que desgasta física e mentalmente o profissional, então a gente tem que estar preparado. Eu não gostaria de realizar protocolos bimaxilares sem a presença do médico anestesista, sem pelo menos uma sedação consciente, que é o que eu tenho feito. Quando a gente está só ali com anestesia local, sem o médico anestesista, sem sedação, então eu opto por começar pela maxila e aí alguns dias depois, posteriormente, pela mandíbula. Você sempre instala primeiro os implantes anteriores? É muito legal essa pergunta. Sim, eu sempre instalo primeiro os implantes da região anterior. Por quê? Porque eu preciso dar espaço para os implantes da região posterior. Vamos pensar o seguinte, se eu colocar primeiro os implantes da região posterior, eu corro o risco de ocupar um espaço muito valioso aqui da região anterior e não ter como colocar implante. Então eu prefiro colocar os implantes da região anterior primeiro, próximos ao forame incisivo, ou seja, ocupando o espaço máximo que eu tenho e dando liberdade para os implantes da região posterior. Dando liberdade. Porque se eu estou colocando o implante da região posterior e eu toco nos implantes da região anterior, eu posso recuar e selecionar um implante de menor comprimento. Agora, se eu coloco primeiro os da região posterior e ocupo o espaço da região anterior, eu já não tenho mais como recuar comprimento de implante da região anterior. Acredito que deu para entender. Vamos lá. Poderia explicar a diferença entre All-on-4 híbrido ou All-on-4 Standard? Como eu expliquei, All-on-4 Standard, 2 implantes convencionais na região anterior e 2 implantes inclinados mais longos na região posterior. E o All-on-4 híbrido, 2 implantes convencionais na região anterior e 1 implante zigomático de cada lado aqui da face do paciente. Seria então o All-on-4 híbrido. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual o percentual dos seus casos onde precisou recorrer aos implantes zigomáticos? Bom, acredito que cada vez chegam mais casos complexos para mim, mas eu acredito que seria aproximadamente 30% de todos os casos que chegam aqui na minha clínica são direcionados aos implantes zigomáticos. Então é bastante, né? De cada 10 pessoas aí, 3 a gente encaminha para os implantes zigomáticos, a gente realiza implantes zigomáticos e você vê a possibilidade ainda de resolver a maioria dos casos com o All-on-4 Standard, com o approach palatino. O aluno aqui está me perguntando se o paciente está sedado, né? Eu mostrei uma cirurgia, ele fez a pergunta, o paciente está sedado? Eu particularmente, eu tenho o hábito aqui na minha clínica de sedar todos os pacientes através da sedação endovenosa consciente com a presença do médico anestesista. É muito confortável, é muito tranquilo, as medicações fazem com que o paciente não sinta dor, a presença, por exemplo, do dormonide faz com que o paciente tenha uma certa amnésia, o paciente perde a noção de tempo. Muitas vezes uma manhã de cirurgia o paciente aí tem uma percepção de que passou 15 minutos, 20 minutos. Então eu me sinto muito confortável trabalhando com a sedação endovenosa consciente, porque tem a oportunidade de ter o médico anestesista que ele traz todo o equipamento de segurança junto com ele. Então é dessa forma que eu tenho trabalhado ultimamente.
mas não necessariamente não é necessário obrigatoriamente ter o médico anestesista, isso que eu quero dizer. Fiquei muitos anos trabalhando a técnica On4 sem o médico anestesista, sem nenhum tipo de problema. É mais uma questão de conforto mesmo. Qual o menor tamanho de implante indicado na técnica ao On4? Bom, o menor tamanho dos implantes são os implantes da região anterior, eles são menores, por razões óbvias, às vezes eles vão ficar colocados de forma reta. Então eu diria aí que 8 milímetros, 10 milímetros no mínimo seria o ideal, mas tem situações mais críticas que a gente chegou a utilizar já de 8 ou 9 milímetros na região anterior. E na região posterior a gente utiliza os implantes um pouco mais compridos porque eles são inclinados, né? Mas acredito que um comprimento mínimo para os implantes da região anterior seja de 8 milímetros. Vamos continuar aqui. Qual o torque mínimo nos implantes distais para a carga imediata? Isso independe, né, se é o implante distal ou se é o implante da região anterior. Eu acredito que hoje a gente siga aquilo que a literatura preconiza, que são 35 newtons de torque. Se você conseguiu 35 newtons de torque, você pode fazer com tranquilidade a carga imediata. Lembrando que a gente precisa fazer uma boa ferrulização. Eu sou adepto, mesmo se a prótese for uma prótese provisória, de utilizar barras metálicas fundidas, porque essas barras metálicas fundidas elas estão ferulizando os 4 implantes instalados. Elas estão deixando os implantes totalmente rígidos, imóveis e protegendo a osteointegração desses implantes. Então, independente se o meu protocolo vai ser definitivo ou provisório, eu opto sempre por utilizar barras metálicas. Não são todos os colegas que fazem assim. Eu conheço grandes profissionais do Brasil e fora do Brasil que trabalham com as próteses provisórias full acrylic, né? Totalmente em acrílico, sem nenhum tipo de problema também. Mas eu gosto sempre de uma garantia a mais, sou muito fã das barras metálicas, mesmo durante a fase provisória, para garantir a minha osteointegração. Dessa forma, eu me sinto tranquilo em fazer a carga imediata com 35 newtons, já está suficiente. E é inclusive o que preconiza a literatura. Se nós subfresarmos, não é mais previsível torques elevados, já que usa implantes cônicos? Certamente, a técnica de subfresagem, utilizar fresas mais finas e implantes com diâmetros mais largos, isso vai favorecer uma osteocompressão, né? O implante ele vai entrar de forma mais apertada, mais fixa, mais rígida, e vai conseguir torques mais altos com a osteocompressão. E se a gente utilizar ainda, associada essa técnica aos implantes cônicos, a gente vai conseguir torques maiores ainda. Inclusive os implantes cônicos, eles são muito favoráveis para as maxilas para conseguir a carga imediata. Na técnica, é obrigatório fresagem até perfurar a cortical da fossa nasal? Como eu falei, não é obrigatório colocar o implante na cortical da fossa nasal, mas é obrigatório perfurar a cortical da fossa nasal durante a fresagem, porque você vai fazer a medida do comprimento exato dessa maxila, colocando aquela sonda que tem uma bolinha na ponta e que essa sonda vai penetrar na base da fossa nasal, você vai trazer ela contra a base da fossa nasal, ela vai travar, você vai medir, porque essa sonda ela é milimetrada. Então a gente tem que fazer essa perfuração para medir o comprimento do implante na hora da cirurgia. É isso que vai fazer a gente conseguir aproveitar toda a altura óssea existente. Um colega está me perguntando, zigomático no consultório? Então, quando a gente aprende a técnica do implante zigomático, existe toda uma curva de aprendizagem. A gente começa no hospital, ambiente hospitalar, o paciente recebendo uma anestesia geral, o paciente totalmente imóvel. Então a gente tem que resolver muitos casos no hospital. Depois disso, foi o que aconteceu comigo, a gente começa a evoluir para resolver os casos zigomáticos no próprio consultório, na própria clínica. Então hoje, como eu já tenho muitos anos de experiência com os implantes zigomáticos, eu resolvo praticamente 100% dos casos de zigomáticos aqui no meu consultório, na minha clínica. O médico está aqui fazendo a sedação consciente endovenosa, a gente consegue ter um controle absoluto sobre o paciente e as anestesias locais, elas são extremamente eficazes para a técnica dos implantes zigomáticos. Então é possível, e eu já faço isso há muitos anos, implantes zigomáticos com anestesia local. Não é recomendável para quem está começando. É necessário para quem está começando essa curva de aprendizagem ser estabelecida fazendo cirurgias no hospital, ok? Melhor protocolo anestésico para All-on-4 Standard? Bom, não existe um melhor protocolo anestésico, é possível realizar com anestesia local. Eu diria que eu sou um adepto de anestesiar muito bem os pacientes. Eu gosto de anestesiar muito bem os pacientes antes da cirurgia, prestar atenção em anestesiar bem a região anterior, que é uma região muitas vezes mais sensível no ato anestésico, mas tem que aprofundar a agulha, tem que anestesiar até lá a base da fossa nasal para o paciente não sentir nada, anestesiar bem o palato e lembrar que pode ser necessário
reanestesiar o paciente quando você já tiver 2 horas depois de passar da cirurgia. 2 horas depois de passar a cirurgia, é bom verificar com o paciente se ele está com alguma sensibilidade, alguma dor em alguma região. É normal a gente precisar reanestesiar o paciente durante a técnica On-4 e nunca deixar o paciente sair da nossa cadeira quando termina o procedimento, nunca deixar ele sair da cadeira sentindo dor ou sensibilidade. Então terminou a cirurgia, pode até reanestesiar aquelas regiões ali que o paciente está com um pouco de sensibilidade e aí o ideal seria já medicar o paciente saindo do consultório. Não esperar ele chegar em casa para se medicar, para tomar o analgésico anti-inflamatório, muitas vezes já tomar, na hora que sai da cadeira você já medica ele, você já tem a medicação na sua clínica, no seu consultório, para o paciente sair sem dor. Ele já está medicado, ele já foi reanestesiado, ele vai para casa tranquilo e aí você começa a ouvir depois os pacientes falando muito bem de você, o paciente não sentiu nada durante a cirurgia, também não sentiu nada depois da cirurgia, que você passou um bom protocolo medicamentoso. Qual empresa de implantes você usa e plataforma para torques altos? Bom, eu acredito hoje que a técnica On-4 é uma técnica muito democrática. As técnicas de enxerto são técnicas democráticas, elas funcionam com vários sistemas de implantes. Então eu não vou aqui falar sobre sistema de implante. Basicamente eu utilizo 4 sistemas. Eu utilizo o Neodent, Nobel, Derrig, Straumann e eu vario conforme muitas vezes a necessidade. Então eu diria que você pode utilizar muitos sistemas hoje em dia que existem, inclusive os nacionais. Só tem que verificar se essa empresa hoje está de acordo com o que acontece no mercado, com o que acontece na literatura científica. Essa empresa tem implantes que fazem osteocompressão, essa empresa tem implantes longos, para caso você inclinar bem os implantes, tem implante de 16, de 18. Esse é o questionamento, tá bom? E com relação à plataforma, eu sou bem categórico em falar que a plataforma não depende. As técnicas sem enxertos independem da plataforma óssea para a gente alcançar o sucesso. Você pode usar hexágono externo, pode usar hexágono interno, a conexão, né? Pode usar hexágono externo, hexágono interno, cone Morse, todos os tipos de conexões você pode utilizar, desde que você utilize os mini pilares cônicos, ou como chamam os mini abattements, para compensar a angulação dos implantes, usando essas peças que elas compensam essas angulações. Os mini pilares, eles costumam ter angulações de 17 graus, de 30 graus, algumas empresas até 45 graus, ok? Vamos lá, no approach palatino, quanto de espira por palatino pode ficar exposta? Até a metade do implante? Essa é a pergunta de um dos meus alunos e eu diria que a técnica do approach palatino, a gente ainda não sabe os limites dessa técnica. Essa técnica é uma técnica que a gente pode ter roscas expostas por palatino. Então eu já tive muitos casos, eu até já mostrei aqui para vocês, meus implantes posteriores extremamente inclinados, com muitas roscas expostas, praticamente a metade do implante com roscas expostas, mas ainda assim foi fixado com torque de 60 newtons. E aí você vê ali, meses depois, anos depois, aquele tecido palatino cobrindo aquelas roscas expostas, não precisa colocar nenhum biomaterial. Então é uma técnica muito previsível, a técnica do approach palatino, a gente ainda não sabe quais são os limites, mas a gente sabe que o tecido palatino ele é excepcional para cobrir essas roscas expostas, inclusive no longo prazo. E a gente sabe que roscas expostas não é um fator predisponente da doença periodontal. A gente só não pode, depois do pós-operatório, depois dos tecidos cicatrizados, ficar sondando, né? Sondando todo aquelas roscas, não pode sondar. Tem que deixar os M-desmossomos ali bem aderidos àquelas roscas dos implantes. Vamos lá? O que é medir in loco, Salomão? Quando respondeu a respeito de invadir a fossa nasal, eu falei para o aluno, falei para o colega aqui que a gente tem que, na hora da cirurgia, a gente tem que medir in loco. Né? O que é o medir in loco? In loco significa no local. Então, quando a gente faz um planejamento tomográfico, a gente vai ter uma ideia do diâmetro e do comprimento dos implantes pela tomografia. Mas, como a gente na técnicas de ancoragem, a gente vai regularizar a rebordo, muitas vezes a gente perde referências. Então a gente precisa medir qual vai ser o comprimento do implante na hora da cirurgia. Isso significa medir no local, medir in loco. E aí a gente vai selecionar o implante, o comprimento, o diâmetro na hora da cirurgia. É isso que eu quis dizer. Vamos lá? Mais uma questão aqui. Teve dificuldade de se posicionar de frente ao paciente para instrumentar o implante posterior esquerdo? Então um colega perguntou, porque eu mostrei uma cirurgia que eu coloquei um implante inclinado na maxila do lado esquerdo do paciente e eu sempre comento que eu trabalho de frente para o paciente. Então o aluno me perguntou, o colega me perguntou se foi difícil. Não é difícil, porque eu trabalho com uma cadeira cirúrgica hoje que ela levanta bastante. Eu trabalho cirurgicamente, eu trabalho em pé. Essa minha cadeira cirúrgica
Eu acredito que é uma cadeira ideal para técnicas de ancoragem óssea, tanto para on-4 como para zigomático. Então eu trabalho em pé, eu trabalho de frente para o paciente. Essa técnica é incrível porque a gente consegue verificar os limites vestibulares e palatinos com muita precisão. Então não é difícil trabalhar com essas técnicas quando a gente trabalha de frente para o paciente. Durante muitos anos eu trabalhei dessa forma com cadeiras odontológicas convencionais. Hoje eu trabalho com uma cadeira odontológica cirúrgica, mas você pode continuar com as cadeiras convencionais trabalhando dessa forma. Vai ter que arcar um pouco mais a coluna, mas vai conseguir, ok? Vamos para a próxima pergunta aqui. Torque muito alto atrapalha na osseointegração? Bom, esse é um dilema muito grande na implantodontia ainda. É um assunto muito controverso, né? Se o alto torque atrapalha na osseointegração. No meu ponto de vista, não atrapalha. Confesso para você que eu não lembro de ter perdido algum implante por excesso de torque, mesmo em maxila, mesmo em mandíbula. A minha preocupação não é o excesso de torque. A minha preocupação é danificar peças e a minha preocupação é fraturar a tábua óssea vestibular. Então, numa maxila, por exemplo, se eu estou colocando um implante e eu estou conseguindo um torque muito alto, por exemplo, já estou com 70 newtons de torque, 75, 80 newtons de torque, o que me preocupa é se esse osso vai suportar esse excesso de torque. Já aconteceu de eu estar colocando ali com a catraca, com o torquímetro torque e romper, principalmente a vestibular, e perder completamente esse torque. Então a minha preocupação não é se esse implante vai osseointegrar ou não, porque se eu colocar um implante com 60, 70 newtons, ele vai osseointegrar. A minha preocupação é durante o ato, durante a colocação, se vai fraturar essa tábua óssea. Por isso que eu não sou adepto de torques muito altos. Eu gosto de torques aí, idealmente 45, 50 newtons, chegando a 60, eu também estou tranquilo, mas quando passa disso, eu costumo utilizar aquela técnica de girar a catraca, o torquímetro no sentido anti-horário, pelo menos meia volta, e aí girar no sentido horário, continuar mais uma volta. Então esse movimento de paciência, de vai e vem, me deixa tranquilo, uma técnica que eu utilizo com muita frequência para evitar esse exagero de torques. Então a gente tem que realmente cuidar, mas não por medo de perder implante, por medo de fraturar peça e por medo de fraturar osso. Mais uma pergunta de um colega: qual pilar você utilizou nos implantes distais? Bom, como a gente sabe que nas técnicas de ancoragem, falando agora da técnica On4, a gente inclina os implantes da região posterior, e eu particularmente gosto de inclinar os implantes aí aproximadamente 40, 45 graus, então o meu dia a dia é utilizar basicamente mini pilares de 30 graus na região posterior. Mini pilares retos na região anterior e mini pilares 30 graus na região posterior. Mas tem algumas situações que a gente tem que inclinar mais ainda. Para desviar do seio maxilar a gente inclina mais, utiliza implantes mais longos. Então existem ainda também os implantes que eu costumo utilizar em algumas situações, os mini pilares, aliás, de 45 graus. Então no meu dia a dia, mini pilares de 30 graus, mas geralmente em algumas situações, mini pilares 45 graus. Se você inclina muito pouco, ainda existem os mini pilares 17 graus. Já fez casos em que esvaziou o forame nasopalatino, né, o forame incisivo, o colega quis dizer, para colocar implante? Perguntou se não dá fibrose. Então, o forame incisivo é um forame que pode ser utilizado para instalar implantes. Não é o meu hábito, não é o meu dia a dia, eu não tenho esse hábito de instalar implantes no forame incisivo. Eu prefiro instalar do lado dele porque é uma região que geralmente a gente encontra ainda um pouco de osso ali. Mas eu tenho colegas que gostam de instalar os implantes dentro do forame incisivo e não tem problema. Agora a questão é, ele é um implante que ele tem um certo diâmetro, alguns são mais finos, outros são mais calibrosos. A gente tem que saber que a gente tem que fresar e a fresa tem que encostar nas paredes, porque a gente tem que remover, tem que esvaziar esse forame, tem que esvaziar o forame e aí a fresa ela tem que encostar nas paredes ósseas, porque obviamente quando colocar o implante não pode encostar em tecido mole, ele tem que encostar nas paredes ósseas. Então você tem que calcular bem o diâmetro desse implante. Tem forames que são bastante largos e aí de repente você tem que usar implante de 4, de 5 milímetros. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, mas é uma técnica que funciona bem colocar implante em forame incisivo. Eu particularmente não tenho muito esse hábito. Pode acontecer epistaxe com a manobra de cair no vazio? Bom, epistaxe ou epistaxe é a questão do sangramento nasal. Então a técnica de cair no vazio, o colega está perguntando se pode causar um sangramento nasal. Caiu no vazio, né? Rompeu a cortical da fossa nasal. Pode ter um sangramento nasal? Pode. Pode ter na hora da cirurgia e pode ter também esse sangramento nasal depois da cirurgia. Mas é um sangramento muito pouco relevante. Se o paciente sangrar um pouquinho pelo nariz, vai ser no máximo ali nas primeiras horas depois da cirurgia. Se orienta ele que pode acontecer
mas não é o dia a dia, não é o que acontece frequentemente. Se acontecer, não tem nenhum tipo de relevância. Vai acabar esse sangramento, vai passar, vai ser um sangramento inclusive discreto, então sem problema nenhum. Qual empresa tem esse mini pilar 45 graus? Bom, existem várias empresas hoje no mercado que têm mini pilares angulados. Eu conheço a empresa Neodent que tem esse mini pilar 45 graus, mas eu acredito que hoje em dia o mercado está tão antenado para essas técnicas que outras empresas também provavelmente têm o mini pilar 45 graus. Ainda sei que a maioria delas possui apenas mini pilares angulados 17 e 30 graus, mas já são suficientes. Eu particularmente utilizo na maioria dos meus casos de implantes inclinados na região posterior os mini pilares 30 graus e é uma angulação que praticamente todas as empresas possuem. Hoje o vídeo foi então respondendo perguntas de colegas e alunos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente vem aqui esclarecer sempre técnicas de reabilitação sem enxertos ósseos. Espero que você também entre nesse universo agora, que é aquilo que eu sempre digo, resolver os sonhos dos pacientes ancorados pela literatura científica. É dessa forma que a gente vai resolver da melhor forma possível, simples e rapidamente, os casos dos nossos pacientes edêntulos. Até o próximo vídeo.